Billy Graham, Martyn Lloyd-Jones e Descende Brasil 2026. O que esses três têm em comum? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo aí e também comenta. O seu comentário sempre é muito importante aqui para esses vídeos. Vamos lá. Billy Graham dispensa maiores apresentações. Evangelista extremamente conhecido, marcou aí toda uma geração no século XX, lotando estádios e anunciando a palavra de Deus. Martyn Lloyd-Jones, talvez você não o conheça, mas ele é um pastor protestante extremamente influente e muito reconhecido no meio de quem estuda as Escrituras, a palavra. Ele tem muitos estudos, como esse aqui, por exemplo, maravilhosos, sobre o Sermão da Montanha, onde ele faz a exegese, a leitura do texto, versículo por versículo. As suas pregações expositivas de Romanos são extremamente famosas. Martyn Lloyd-Jones, alguém que ficou muito conhecido, principalmente por resgatar a teologia puritana, a forma de vida dos puritanos. Ele resgatou vários livros deles e auxiliou, cuidou muito da igreja lá no Reino Unido, em Londres, principalmente em um período onde a teologia liberal veio muito forte e estava devastando muitas igrejas e afastando muitas pessoas do evangelho genuíno. Então nós temos esses dois homens, e Billy Graham, uma de suas campanhas, como é que a história deles se une, né? Em uma de suas campanhas, Billy Graham vai fazer em 1954 uma campanha lá em Londres, e então ele precisa conversar, como ele fazia, com muitos líderes daquela região, buscando o apoio destes líderes para o seu evento. Então, Martyn Lloyd-Jones já era bastante conhecido, pregava em Westminster, então alguém já, uma referência lá como pregador da palavra de Deus, e então os dois sentam para conversar. Billy Graham procura Martyn Lloyd-Jones buscando seu apoio para o evento. Mas uma divergência surge entre eles, porque, como eu te falei, Martyn Lloyd-Jones era conhecido pela sua luta por uma doutrina pura, a doutrina do evangelho, aonde ele buscava um zelo pela mensagem correta, justamente lutando contra o liberalismo teológico. O que é, rapidamente aqui, o liberalismo teológico, para você entender de maneira rápida? É aqueles que não veem a Bíblia como um livro inerrante. Eles acreditam que as Escrituras e que a Bíblia ela é falível, que ela pode conter falhas e que ela não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus. Então são esses teólogos liberais que vão nos dizer o que é palavra de Deus e o que não é dentro da Bíblia. Então eles relativizam, assim como nesse tempo o que se mais faz é relativizar todas as coisas. Para você entender de forma básica, um teólogo liberal é aquele que olha para a Bíblia e a relativiza. Então ele pode agora interpretar tudo a seu bel prazer. Um exemplo rápido aqui para você é olhar, por exemplo, para um milagre de Jesus, como a multiplicação dos pães, e avaliar dizendo, olha, aqui não é que aconteceu um milagre, isso não faz sentido com a razão de hoje, com a ciência, isso era impossível acontecer. Então, provavelmente o que aconteceu ali foi que as pessoas começaram a compartilhar o que tinham e então conseguiram todos se alimentar. Esse foi o milagre da multiplicação. Então, é dessa maneira que um teólogo liberal lida com a Bíblia. E era contra isso que Martyn Lloyd-Jones lutava tão ferozmente e pregava uma doutrina correta.
uma doutrina voltada pelo ensino das Escrituras, dos apóstolos. E quando Billy Graham chega para fazer a proposta para Martyn Lloyd Jones, é justamente esse o ponto em que eles não chegam no acordo. Porque Billy Graham, em nome de fazer suas campanhas grandiosas e lotar os estádios, ele vinha praticando aquilo que nós podemos chamar, conhecemos muito bem hoje, como ecumenismo. Ele abraçava e fazia aliança indiscriminadamente com todos os líderes evangélicos. Não importava se fossem teólogos sérios que seguiam as Escrituras ou os teólogos liberais que relativizavam a própria Bíblia. Para Billy Graham, o que importava eram as alianças, quanto mais alianças, para que pudessem alcançar mais pessoas, encher o estádio com mais pessoas, para então essas pessoas ouvirem o Evangelho. Aqui em 1954, quando Billy Graham conversa com Martyn Lloyd Jones, ele estava inclusive já fazendo alianças com a Igreja Católica, o que ia completamente contra a compreensão protestante. Ora, a reforma protestante foi justamente por causa da divergência completa que os protestantes têm com relação à visão da doutrina da salvação. A salvação para um católico, ela vem de acordo com a pessoa vai merecendo, fazendo e vivendo os sacramentos. E o protestante não, a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, não é por obras. Então veja a divergência radical que se tinha. No entanto, Billy Graham fazia, inclusive, essas associações dizendo assim, olha, vocês vão participar do evento. E pessoas que forem até a frente, responderem ao chamado que Billy Graham fazia no final de suas pregações, e se eles são católicos, eram frequentantes da Igreja Católica, nós vamos encaminhar novamente essas pessoas para as suas igrejas, para a Igreja Católica. Esse era o nível de ecumenismo que Billy Graham estava praticando em suas campanhas. E Martyn Lloyd Jones não aceitou e ele disse, não, de forma alguma, eu vou ter a maior alegria de participar com você, mas se você desfizer estas alianças com pessoas que não pregam uma doutrina pura, a doutrina do Evangelho, pessoas que não reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante. Eu não posso dividir o mesmo lugar com pessoas que têm uma fé tão contrária à fé que as Escrituras defendem. E nisso eles tiveram impasse, foram 3 horas de conversa entre Billy Graham e Martyn Lloyd Jones, mas não teve acordo, porque Billy Graham disse que não iria abrir mão destas alianças, mas que ele precisava alcançar o maior número de pessoas, e Martyn Lloyd Jones não. Então, qual que é a semelhança, qual que o que tem para nós essa conversa entre Billy Graham, Martyn Lloyd Jones e o Descende Brasil? E essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Quando a gente tem aqui o evento do Descende, nós tivemos justamente essa mistura enorme entre pastores reformados, pastores que a maioria deles, acredito que todos eles conhecem Martyn Lloyd Jones, seus estudos, seus escritos, onde fala da Bíblia ser um livro inerrante, infalível, ser a palavra de Deus, não um livro que contém, mas um livro que é a palavra de Deus, esse zelo pelas Escrituras, totalmente contrário a teologias como confissão positiva, a profecias indiscriminadas de pessoas dizendo assim diz o Senhor, quando é na Bíblia, é nas Escrituras que nós temos a palavra revelada de Deus. Mas nesse mesmo evento, nesse mesmo local aqui do Descende, nós tivemos pastores reformados que aceitaram dividir o seu espaço, dividir o mesmo palco com homens como, por exemplo, Silas Malafaia, que já trouxeram aqui para o Brasil Mike Murdock, Morris Cellulo, vendendo bênçãos na televisão de forma completamente aberta. E muitas outras misturas de teologias neopentecostais junto com a reformada. Nós tivemos justamente essa mistura em nome do quê? Em nome de encher estádios. Olha, vamos dar as mãos, não vamos olhar para as diferenças teológicas,
porque nós precisamos encher estádios. E é isso que eu queria que você pensasse. Será que os fins justificam os meios? O que você acha? Nesse embate que nós tivemos entre Billy Graham e Martyn Lloyd Jones, onde Martyn Lloyd Jones disse: não, os fins não justificam os meios. Encher estádio não justifica abrir mão de princípios teológicos que eu defendo e defendi a minha vida toda. Billy Graham não, ele já pensava que sim, para que a gente enche estádios, possa anunciar para mais pessoas, vale a pena abrir mão de nossas convicções teológicas. Então, para você conhecer essa história e avaliar e pensar, coloca aqui nos comentários o que você acha. Será que de fato, para anunciar os fins, justificam os meios hoje no Evangelho? Fica essa reflexão aí, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.